pessoal da igreja com a paz do Senhor, não, amém? Vamos ficar de pé para a gente iniciar o culto nesta noite. Glória a Deus. Então nós vamos ler um versículo que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 31. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 4, versículo 21. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E tendo ele orando, moveu-se o lugar em que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Jesus, né? Então, a palavra maravilhosa, né? Senhor Jesus, né? Quando ele estava pegando, glória a Deus, se moveu do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Então, nós pregamos a palavra do Senhor, porque Deus é que nos dá essa ordem para que nós falamos a palavra do Senhor Jesus, pregamos, glória a Deus, com ousadia do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Então, é motivo de nós se alegrar na presença do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite, glória a Deus, para nos juntos, nós louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno e bendito Deus que estás no céu, Pai querido, neste momento, meu Senhor, te agradecemos, meu Deus, por estar aqui na tua casa, Senhor, para louvar e glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Deus. Abençoe cada um dos teus servos que se encontra aqui, meu Senhor, nesta noite. Abençoe os que estão a caminho, Pai. Seja conosco, meu Deus, em nome de Jesus, com cada um dos teus servos, meu Pai, que vai trazer a mensagem nesta noite da tua palavra, Senhor pastor Edivaldo. Deus nos abençoe, teu servo e toda a sua família, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja conosco, nos abençoa todos os membros do congregado, todos os obreiros da casa do Senhor, os porteiros, Pai, os músicos, em nome de Jesus, Pai, todos que vai te louvar, que Deus nos abençoa, Pai, nesta noite, poderosamente, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. As irmãs podem louvar a Deus, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Saudamos a todos na paz do Senhor. ...394 da harpa cristã. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A
mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Jesus. 469. Glória a Jesus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar.
447. Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Num portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Num portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Num portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, louvado esteja indo. O pastor Edvaldo já chegou, eu passo continuidade de trabalho para ele, em nome de Jesus. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Santo Senhor. Amém? Atos 4:31. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. E glória a Deus, né, por essa oportunidade. Eu esqueci dessa menina aqui, ela já está pronta já. Mas eu escalei duas irmãs aqui, viu? Aí o tempo aqui já está bem. Começou 7h30, foi?
7h30 não, né? Ah, não foi 7h30 não, que já vai dar 7:50, né? Irmã Raimunda, a senhora louva a Deus aqui, né? Em nome de Jesus. Vamos ver se a gente dá um jeito aqui, viu? Ser na hora da oferta. Tá tudo bem, né, irmãos? A nossa irmã Rosini, né, tá melhor. Não sei como é que está, mas a irmã Lucineide deve estar melhor também, né, se Deus quiser. E a irmã vai louvar a Deus com um hino de louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar aqui o hino da harpa cristã. Um hino bem conhecido, a igreja louva comigo em nome de Jesus. 45. Redentor onipotente. Glória a Deus. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti, um abrigo sempre perto, para todo pecador, um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti, água viva, pão da vida, doce sombra no calor, ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti, ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti, fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível e imutável, quem me poderá tirar
Jesus, só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem toma a sua cruz. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Glória a Deus, é só em Jesus que nós achamos todas essas maravilhas. Ele nos dá paz, nos conforta, nos dá saúde, nos dá livramento. Ele é tudo na nossa vida. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Lucicleide, louvando a Deus. Qual é o número, hein, irmã? O número desse hino? Número? É 45, é isso mesmo. Tá. Irmã Lucicleide, louvando a Deus. Está com a oportunidade. Irmãos, próximo domingo a nossa ceia. Não vamos esquecer o quilo do amor, né? A Assembleia de Deus aqui em Alto da Paz. A maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, versículo 35. Não é isso aí? Atos 20, 35. Então, domingo, nossa ceia, os irmãos tragam aquele quilo de mantimento para nossos irmãos. Amém? Essa oportunidade. Saúde da igreja na paz do Senhor, amém? Título do hino é A Hora, né? Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus deve vir. Nas nuvens dos céus vai surgir com poder e com muita glória. Em chegada a vinda do Senhor, eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não estiver o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens dos céus vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens dos céus vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu
não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem nas nuvens dos céus vai surgir. Ele vem, igreja, com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. E eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Mas eu sei que Jesus breve vem. Abraço a portagem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, como eu estava falando, é agora, tá certo? Atos 20, 35. Que o irmão colocou assim. Nossos irmãos Adamilton, né, que fez assim e a irmã Rúbia, quilo do amor, né? Aí no próximo domingo será a nossa ceia. Os irmãos não esqueçam de trazer um quilo de mantimento. Eu vou ler o versículo, viu? Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que ele disse. Essas palavras aqui não foram registradas assim nos evangelhos, né? Foram revelações aos apóstolos, né? Que no caso aqui foi colocada por Paulo, né? Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então aqui é um princípio bíblico para a oferta, né? Para doações para os necessitados. E nós vamos fazer uma oração por todos os irmãos que nessa noite vieram aqui na igreja, né? Nós vamos para o momento do ofertório, convidando aqui dois irmãos, Damilton e nosso irmão já tá escasso hoje, né? Os obreiros. Cadê os obreiros? E a nossa irmã aqui vai louvar a Deus. Mas vamos ficar de pé mais uma vez, para fazermos uma oração pelos os irmãos, pelos enfermos, em nome de Jesus. Agradecer também a Deus, né, e orar, né, por essa situação que nós nos encontramos no nossa cidade, né. Somente Deus é que pode tocar nos corações dessas pessoas que estão enfermas e repreender todo o mal, né. Amém? Glória a Deus. Se você tiver algum parente na sua casa, né, que está enfermo, você vai fazer uma oração, intercessão, vai clamar a Deus. Tem um pedido de oração pelo irmão diácono Rubens, que ele está, na verdade, assim, ele não está doente, ele está só assim como é que eu posso dizer? Pessoas que teve contato com pessoas que tiveram quarentena. Mas a quarentena não é 40 dias, é só 15 dias que ele vai estar assim, de molho. Inclusive os funcionários lá, que o patrão dele foi, né, tá com problema. Mas vamos orar para que Deus dê saúde, né, essas pessoas, são irmãos em Cristo. E por isso que ele não vai poder vir para o culto hoje, né, nem mais esses próximos cultos. Mais alguém que está enfermo? Como é que está? Sua cunhada? A família do nosso irmão
que perdeu um filho, né, que está enlutada. Quem é Adamilton? A irmã da irmã Rúbia, né, para que Deus curar ela. A Dinalene. Catarata. Ela é irmã em Cristo também? Ainda não. Antônia, né? Querido Deus e Pai, em Tua presença nós estamos nessa noite para render-te graça, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é nosso provedor, nosso cuidador, é aquele que nos sustenta com a sua forte mão. Obrigado por Tua salvação na cruz de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e aqui nós não somos merecedores, mas nós somos eternos devedores ao Senhor, que comprou para nós essa eterna salvação. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus, essa senhora, por nome Antônia, que a Dinalene fez referência aqui, que fez aquela cirurgia, está perdendo, Senhor, parte da visão, que o Senhor restaure ela, Senhor, tenha misericórdia e cure-a em nome de Jesus. Oramos a Ti pela irmã da irmã Rúbia, que está enferma, que o Senhor venha curar a Tua serva, em nome de Jesus. Oramos pela recuperação desse patrão do Rubens, a esposa dele, ó Deus, do patrão dele, que está enfermo também com essa enfermidade, testou positivo, e em nome de Jesus, na certeza de que vai se recuperar, que vai melhorar e que vai ser restaurado em nome de Jesus. Abençoa o Rubens, a Gerlane, os seus filhos, ó Deus, sua nora, abençoa toda aquela família, para que a bênção de Deus esteja protegendo os teus servos também. Oramos agradecendo pela vida da nossa irmã Roseni, que o Senhor continue abençoando ela, a irmã Lucineide, de Vitória, o Duda, ó Deus, a todos os obreiros que nessa noite estão aqui, aos que não vieram, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite-os, que o Senhor desperte-os, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite a Tua boa palavra, e que o Senhor abençoe este momento do ofertório, a todos os amados irmãos que são dizimistas da Tua casa, que são ofertantes do Teu trabalho. Deus ministra a bênção sobre os desempregados, abrindo as portas de emprego, sobre os irmãos que estão, ó Deus, impossibilitados de ofertar na Tua casa. Deus dá um coração, como diz o servo apóstolo Paulo, melhor coisa é dar do que receber. Na verdade, ele repetiu as palavras que o próprio Cristo falou, e que nós possamos seguir esse mesmo princípio da oferta, do dízimo da casa do Senhor, dessa ajuda aos necessitados, que será no próximo domingo. Em nome de Jesus Cristo, ouve a nossa oração, nossa súplica, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Cadê Yasmin? Tem que ter um microfone aqui, para ela, uma benção, né? Eu tinha esquecido dela, mas quando eu cheguei aqui, não pude esquecer da Yasmin para cantar um hino aqui, representando o Ministério Infantil. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 4. O irmão leu o versículo 31, né? Glória ao nome do Senhor. O texto diz que eles, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Parece um versículo bastante conhecido, né, e bastante repetido nessa série, mas levantemos uma oração ao nosso Deus para que Ele venha ainda nos ajudar. Pai Santo e Justo, aqui estamos diante dessa palavra para darmos continuidade nessa noite a um tema tão vibrante que é a questão do fazer discípulos, que nós como igreja temos essa missão aqui na terra. E dessa feita que o Senhor venha dar a inspiração ao teu servo, para que nós possamos apresentar diante dos irmãos a palavra que o Senhor deseja falar conosco, que os corações possam ser impactados, possam ser ministrados e que nós possamos sair desta noite motivados, Senhor, para o desejo de cumprir esta missão de Cristo aqui na terra, de levarmos o parente, levarmos o vizinho, alguém da nossa comunidade, da nossa proximidade, para Jesus Cristo. Nos dar a inspiração, a direção. Ó Deus, aquele que entrou aqui cansado fisicamente, abatido, Deus, que o Senhor traga renovação, restauração, e que em nome de Jesus o Senhor venha dar vitória à tua igreja,
para a glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, né? Então está aí lido um texto bíblico bastante importante sobre... semana passada, estivemos aqui no dia 11, né? Quinta-feira passada, falando sobre como fazer discípulo, né? Como uma base primeiro, antes de fazer, né? Na execução do fazer discípulo, nós entramos na questão da oração, né? Foi muito, é muito importante a oração contínua. E dessa feita, queremos falar sobre o testemunho do cristão como influenciador, né? Um testemunho que influencia as pessoas. Eu lembro-me de uma passagem bíblica, a qual ano passado até trouxe, né? Eu trouxe aqui essa mensagem sobre o cristão como sal, né? A gente sabe, eu lembrei-me que eu revi a mensagem e vi que o sal ele tem as propriedades de conservar, né? Também usava o sal para a questão de tratar feridas, né? Mas tem uma coisa que eu notei, o sal, até dei o exemplo aí dos irmãos, né? Quando alguém está vendendo alguma coisa de comida, ninguém compra, mas basta uma pessoa comprar e dá logo a vontade de comprar, porque o sal dá sede, então vai impactar a sede nas outras pessoas. As pessoas vão ter desejo de conhecer esse caminho que você segue, o caminho que é Cristo. Não é uma religião, nós não seguimos uma religião, nós seguimos Cristo. Glória a Deus, relacionamento com Deus. Então, falando sobre o testemunho do cristão que é influenciador, porque a pessoa ser cristão e não ter aquela condição de influenciar as pessoas que estão ao seu redor, né? Está precisando de rever os seus conceitos, rever a sua vida de oração. Mas, tomando esse livro como base, o livro que eu digo, o livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês vão sempre ter esse livro como a base de como nós fazermos discípulos, de como aquela primeira igreja fez discípulos, de como aqueles primeiros cristãos fizeram discípulos. Então nós estamos caminhando junto com essa doutrina, caminhando junto com eles. Vemos ele lá no cenáculo reunido, buscando o Espírito Santo. E depois da experiência do cenáculo, porque o cristão ele tem que passar por essas duas festas dos judeus, né? A festa da Páscoa, que representa a cruz, e a festa do Pentecoste, que representa exatamente uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, hoje em dia, o cenário mundial, assim, das pessoas que nós estamos convivendo, né? A gente observa que, por mais que a gente até perceba, né, que a incredulidade é tremenda, né? Mas o ser humano ele tem uma necessidade espiritual. O ser humano ele tem algo dentro dele que ninguém pode preencher. Nada, nenhuma festividade consegue completar. Essa sede espiritual que o ser humano tem, como Jesus disse em João 7, acho que é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então há uma sede na vida do homem e da mulher, do pecador. E essa sede, esse vazio existencial, ninguém pode preencher, porque só completa com a pessoa de Cristo, com o Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher. Então, como igreja de Deus aqui na terra, nós temos essa missão de transmitir esta palavra, desse testemunho de Deus, né, para as pessoas. Glória a Deus. E note aí que o texto bíblico que eu li, o 4:31, mas antes do 31, vocês podem ver
que no capítulo 3, né, o apóstolo Pedro foi ao lugar da oração, mas João, ele realizou o milagre lá em nome de Jesus, o paralítico lá da Porta Formosa foi curado, e houve toda aquela converseiro, perseguição, e olhe, no capítulo 4, exatamente as autoridades, aqueles mesmos sinédrio que condenou Jesus, era o mesmo, não tinha mudado não, ainda estava lá, a mesma equipe lá. E agora eles estão planejando em como paralisar aquele trabalho que aqueles discípulos estavam fazendo de evangelizar. Observe aí no capítulo 4, exatamente versículo 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, porque todos que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los. Isso é uma das estratégias do adversário. Ele ameaça os discípulos com questão de prisão, né? De serem punidos. Ameacemo-lo, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Não fale mais. E, chamando-os, né, à parte, disseram-lhes aos apóstolos que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar. Mas eles ainda ameaçaram mais e não acharam motivo para os castigar. Deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, né? Aí depois eles vão entrar em oração. A verdade, o 31 já é uma reunião de oração que encheu o lugar, e eles continuaram cheios de ousadia, anunciando a palavra de Deus. Então, estão entendendo aqui como é? Quando você está fazendo algo para Deus, sempre vai aparecer obstáculos, sempre vai alguém se levantar contra você. Se você for fraco, né, não, eu vou mais falar, não vou mais seguir não. Fulano está com raiva de mim, eu não vou mais fazer nada nessa igreja não. Eu não vou mais fazer nada. Aí você vai paralisar, é isso que o maligno quer. Mas você vai orar, você vai pedir a Deus, você vai interceder, você vai clamar. E no momento da oração, Deus vai te renovar as forças. E a Bíblia diz aqui que houve uma manifestação sobrenatural, que eles foram impactados. E eles não pararam de anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Que nós possamos não paralisarmos diante dos desafios que nós estamos enfrentando. Mas eu quero dizer para vocês que a missão, antes de nós partirmos para a missão, é preciso nós respondermos alguns questionamentos. Veja bem, a receptividade dos crentes em relação às pessoas que vão vir à igreja. Nós estamos preparados para acolher essas pessoas? É uma coisa a se pensar, né? Porque chega uma pessoa visitante, você tem que ter todo aquele acolhimento, toda aquela atenção, né? Que um irmão traz uma pessoa para a igreja, aí se tem outro irmão que não está naquele mesmo espírito e começa a destratar a pessoa, então tem que ter uma certa amabilidade para receber as pessoas, né, na igreja, convidar elas para o próximo culto, dar uma palavra de incentivo, né? Às vezes a pessoa pode estar com uns trajes não condizentes com a questão da igreja, mas você vai perceber que Jesus disse: venha como estás. Agora, doravante, é que Deus vai trabalhar a mente, o coração, as vestes, tudo. Mas primeiro Deus quer tratar do problema espiritual, da alma do pecador. E só Jesus, através da instrumentalidade minha de você. Aí você tem que ter essa amabilidade para recepcionar essas pessoas. Estamos preparados para isso? Precisamos pensar sobre isso.
Outra coisa importante, estamos falando sobre missão da igreja, sobre fazer discípulo, mas para alguns nós estamos mesmo se interessados por esse assunto, estamos mesmo afinados com esse assunto. Os perdidos importam para nós? Sim ou não? Como diz aquela cantora, não sei se é ela, Mara Lima, né? Irmãos, o valor de uma alma é muito importante. Então, estamos se importando mesmo? Mais interessante. Terceira pergunta, terceiro questionamento. Estamos conscientes de que uma vida sem Cristo, do que é o estado, porque a gente só vai sentir a dor do outro quando a gente ter a consciência do problema do outro. E o problema do outro é espiritual. Quando a gente tiver a consciência do estado de uma vida sem Deus, de uma vida sem Cristo, de uma vida sem experimentar a salvação, se nós realmente tivermos essa consciência, essa sensibilidade, aí nós vamos ter aquilo que Deus falou lá em João 3,16, que Deus viu o mundo perdido, e ele viu que o homem não podia fazer nada para se salvar. E o que foi que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para assumir o lugar do pecador que está condenado pelo seu próprio pecado, para que pudesse resgatar este homem, esta mulher. Então, a consciência da situação espiritual do homem é necessário para nós fazer discípulos para Cristo. Glória a Deus. Testemunhar, um testemunho influente. Outra questão, outro questionamento. Tem um questionamento muito importante sobre uma realidade da condenação do pecador. Por mais que alguém não aceite, tem até um grupo religioso que não crê na condenação do pecado. Ele acha que a condenação do pecado é aqui agora. Tem um pessoal que diz, irmão, o inferno é aqui. Irmão, se o inferno fosse aqui, você está no paraíso. Mas há uma realidade no mundo espiritual de uma pessoa que não conheceu a Cristo, que não confessou a Cristo, que ela está debaixo do pecado, e a gente sabe que a condenação do pecado é a morte. E a morte, se for desenvolver esse tema, a morte física, porque o salário do pecado é a morte espiritual, é a separação do homem com Deus, e por conseguinte, mas eu quero dizer que a morte física tem jeito, porque Jesus ressuscitou os mortos, ressuscita os mortos, ele ressuscitará os mortos. A morte espiritual tem jeito. Você aceitar Cristo, nesta noite você vai se endireitar no caminho da vida, e você vai viver e vai nascer de novo. Mas tem uma morte que é perigosa, que é a morte eterna. É o estado eterno do homem sem Deus. É o abandono do homem que rejeitou a graça. E eu sempre digo, quem rejeita a graça vai conviver com a desgraça do próprio pecado. Porque o pecado parece ser algo interessante para o pecador, algo satisfatório, algo prazeroso. Mas a verdade de Deus é que o salário é a própria morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso ter consciência, eu acredito nessa realidade que eu estou falando aqui, sobre a questão da condenação. Quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Cristo. Falou para a raça, ele falou assim, como escapareis da condenação do inferno para os religiosos? Irmãos, outra coisa, quando a gente fala de missão, irmã Leia, tem que investir tempo, energia, nas vidas, nas pessoas.
para nós pensarmos em fazer, dar um testemunho contagiante, nós temos que pensar em todas essas questões. Estamos dispostos a dar um pouquinho do nosso tempo, das nossas energias, para uma vida sem Cristo, para uma vida que precisa de ouvir uma palavra de Deus? E de outra coisa, não é só simplesmente vir, ei, aceita Jesus, pá, pronto. Não é só assim não, meu amigo. Tem toda uma jornada, Léa, irmã Cida e Silvia. Há uma jornada, há uma maturidade. Porque é como você pegar uma... Vocês sabem qual que é a questão de um bebê espiritual, né? Primeiro leite, você vai dando uma oração por ele, você vai ensinando os primeiros passos, você vai levando ele, ó, irmão, você tem que vir por aqui, irmão, não siga esse caminho aqui não. Jesus, vá pela palavra, vá pela oração. Você vai trazendo aquela pessoa a uma jornada de fé para que ele possa se amadurecer, para que ele possa se firmar, para que ele possa se fortalecer. Quando toda essa jornada você já tem uma pessoa na igreja, uma pessoa fortalecida, uma pessoa que já está trabalhando, aí você pode ver que é uma pessoa que valeu a pena o esforço, o tempo, a energia. Porque aquela pessoa estava perdida, sem Deus, sem paz, sem salvação, e você foi lá e falou de Jesus, e a história de vida daquela pessoa foi mudada por causa de um testemunho influenciador. Glória a Deus. É uma pessoa que talvez não seja muita coisa na igreja, não tenha muito estudo, não tenha muita teologia, mas é uma pessoa que fala do amor de Deus com ousadia, com graça, e alcança as pessoas, e as pessoas vivendo numa verdadeira vida de tempestade, uma vida tribulada, mas ele se encontra com a vida de Deus, e essa vida do homem angustiada, ela encontra o vazio existencial, ela encontra prazer para viver. Então é satisfatório para o próprio Deus, porque é uma alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende diante de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Irmãos, para a gente executar essa missão de fazermos discípulo na questão de testemunhar, o testemunho influenciador, glória a Deus, a gente percebe que os discípulos passaram, como nós falamos, né? Os discípulos, por exemplo, no capítulo 4 de Atos, eu percorreu o livro de Atos, versículo 33, já vou repetir de novo esse versículo, na doutrina passada eu falei. Os apóstolos davam com grande poder testemunho de quê? Da ressurreição, meu irmão. Irmão, quem teve uma experiência com Cristo ressurreto, quem tem uma experiência, uns homens daquele que passaram 3 anos convivendo com o Cristo ali, fazendo os milagres, de repente Cristo foi levado ali para uma conspiração dos governos, das autoridades políticas, religiosas, e por não dizer as autoridades do poder jurídico, que incriminaram Jesus, e ali Jesus foi condenado, foi tudo o propósito de Deus, e agora aqueles homens estavam aquartelados, acovardados, estavam amordaçados, estavam com medo. O próprio Pedro negou a Jesus, os discípulos fugiram, e estavam tudo ali medrosos. Mas depois que eles passaram pela experiência do Pentecoste, depois que eles tiveram um encontro com Cristo vivo, o medo foi embora. Eles agora tinham ousadia. Glória a Deus. Quando você diariamente tem um encontro com o Cristo vivo, não é com aquele Cristo que está na cruz, não. Às vezes o pessoal, amanhece o dia, o pessoal vai lá no Cristo da cruz, aí faz aquelas inclina-se diante do Cristo que está na cruz. Aí faz aquele momento ali. Aí parece que é só naquela hora. Depois a boca é um sepulcro aberto. Depois é só amaldiçoando um ao outro. Depois é só falando palavrão. Mas é o cumprimento religioso. Mas quem tem um encontro com o Cristo vivo, glória a Deus. Quem tem um encontro com o Cristo vivo, ele tem a ousadia no falar. Ele testemunha com um testemunho influenciador. Ele testemunha com viva fé.
não com o Cristo morto, não com o Cristo que está ainda na cruz, mas o nosso Cristo está vivo, vivo pelo século do século, e Ele impulsiona a gente a nós falar dele com ousadia. Glória a Deus. Então, essas duas experiências marcantes no exercício dessa missão de testemunhar com o testemunho influente. O encontro com o Cristo vivo, eles anunciavam com graça, e a passagem do Pentecostes. Irmãos, já estavam ousados, revestidos de poder. Glória a Deus. Se a gente for ver o sermão do diácono chamado Estevão, meu irmão, o homem foi no Velho Testamento, trouxe toda a história de Abraão, passou por Davi, Salomão, contou tudo, falou, chegou até Cristo, denunciou o pecado da sua geração e disse: vocês precisam se converter a Cristo, porque a religião de vocês vão levar vocês para o inferno, mas se vocês se aceitarem a Cristo, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo venceu a morte, Ele é o maior, Ele venceu o próprio inferno, Ele tem a chave da morte do inferno. Glória a Deus. Meu irmão, depois de ser revestido, só mesmo a ação de influência no meio de uma sociedade corrompida, uma sociedade totalmente destituída dos valores de Deus. Aqueles irmãos foram só 120 irmãos. Pensa aí, uma igreja, uma congregação de 120 irmãos, cheio do Espírito Santo. Irmãos, onde esses irmãos iam, eles transmitiam a palavra com ousadia. E é interessante, o tempo está passando aqui, mas capítulo 16 de Atos, tinha que percorrer o livro de Atos aqui para a gente, o versículo de número 20, 21, diz assim, vou ler. Apresentando-os, os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Sabia que a mensagem que os discípulos levavam é semelhante, não para o lado do bem, não para o lado do mal. Para o lado do mal, quando uma coisa é contagiante, o Covid-19, né? É algo contagiante, que no ar, as pessoas falando e tal, adoece e tal. Mas o lado do bem, eles chegavam na cidade e contagiavam o ambiente, influenciavam as pessoas, ao ponto de ele dizer assim: olha, esses homens chegaram aqui na cidade de Filipe, eles judeus perturbaram a nossa cidade, perturbaram. Sabe por quê? Porque ele nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. Nós já temos a nossa lei, nós somos romanos, nós somos cidadãos romanos, nós somos de Filipos, nós não precisamos desses novos costumes, mas eles influenciaram de uma tal forma que aquele grupo lá disseram que Paulo e Silas perturbaram a cidade toda. E realmente perturbou o reino das trevas, porque uma jovem foi liberta do poder da manipulação do diabo. Homens corruptos do dinheiro se levantaram contra Paulo. Paulo trouxe uma mulher muito religiosa, mulher muito de oração. A mulher se converteu a Jesus, Lídia, vendedora de púrpura. Um homem que estava quase a colocar o suicídio para ele, colocar uma espada no pescoço. Paulo disse: não faça isso, homem, todos nós estamos aqui. O que eu faço para me salvar? Querer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O centurião creu. Pronto, formou-se a igreja de Filipos. Por isso que gerou todo esse tumulto aqui, porque eles não aceitavam. A influência de Paulo e Silas foi contagiante no meio daquela, parecia que era para eles era uma doença, mas não era doença não, era a palavra da cura, era a palavra da restauração,
era a palavra da vida, ela a palavra da vitória, a palavra do triunfo, ela era a palavra sobre o poder das trevas. Glória a Deus. E agora, irmãos, Paulo estava ali, foi preso, né? Por nenhum motivo, só por essas questões. Mas eu quero fazer, ainda continuar registrando no livro de Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, sobre o testemunho influenciador dessa igreja primitiva. Tomando como base o texto que nós lemos, certo? Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Exatamente, nós vamos ler alguns versículos, conforme eu vou falando aqui. Nessa tarefa de testemunhar, ficou demonstrada uma profunda convicção, irmãos. Irmão, pense numa convicção profunda. Capítulo 4, versículo de número 18. Olha a profunda convicção. Porque no versículo 18, irmãos, ele diz assim, ó. Chamando os apóstolos, vem cá. Disseram assim, ó, pare de falar desse nome, Jesus. Eu vou dar uma ordem. Se vocês não parar, vocês vão receber uma punição. A convicção de Pedro, outrora Pedro dissera, eu não sei nem quem é este homem. Agora Pedro estava com aquela convicção, aquela mesma convicção que o Espírito Santo revelou lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Pedro está dizendo assim, ó, Pedro e João, julgai vós se é justo ouvir antes a voz do que a Deus. Eles tinham uma convicção de quem era o Cristo vivo. Eles não estavam dispostos até desobedecer a essas ordens. Porque eles diziam assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nessa tarefa de testemunhar, se você fosse, não sei se eu sei lá, eu vou para a igreja. Mas quando Jesus aprimora, aperfeiçoa, salva, e quando você tem contato com o Cristo vivo, meu irmão, essa convicção ninguém vai lhe tirar. Você fala com ousadia. Você é um testemunho influente. Segunda coisa, não somente eles conheciam quem era Jesus, mas eu vou pegar uma carona aqui com o nosso pastor do Tempo Central, trouxe esse versículo, eu achei muito interessante. Além da convicção de quem é Jesus, porque se você for falar de Jesus, talvez você não tenha convicção de nada, né? Vai ficar igual aquela história, igual a verdade vai ser comparada, vai ser retratada como mentira. E a mentira, muitas vezes, falada com tanta ênfase, que se torna verdade. É uma inversão de valores. Mas a verdade tem que ser dita com convicção. Vamos lá para a 1 de João. Cadê o irmão Israel? Tá? Rapaz. Molhar a cabeça aí com água gelada, né? Dá para você pegar um copo com água para mim? Alguém aí? Os irmãos encontraram? O capítulo 1, versículo 1, primeira epístola de João. O que era desde o princípio. O que era, está falando de Jesus. O que vimos, eles viram Jesus fisicamente, com os nossos olhos. O que temos contemplado. As nossas mãos tocaram, o próprio João tocou em Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. A vida foi manifestada. Nós a vimos. Nós estamos testificando dessa vida. Nós estamos anunciando a vida eterna. Que estava com o Pai. E que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos. Isso é o que vos anunciamos. Para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, aqui está falando que Cristo lembrei agora, viu, o Duda? A mensagem que você pregou na última vez. Que diz que se o grão de trigo cai na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A mensagem do grão de trigo
apontava para Jesus, mas aponta para nós. A questão do morrer aqui é exatamente você morrer o velho homem e você deixar a palavra encarnar em você. Quando essa palavra vai encarnando em você, meu irmão, pode ter certeza que o pecador, ele pode ter vários argumentos, mas você está com a palavra de Deus. Você não está somente falando, você está experimentando a palavra. E uma segunda questão muito importante para você ter testemunho influente é, além de você conhecer a Cristo, é você encarnar essa palavra. Amém? Glória a Deus. Veja aí no capítulo 4, já estou indo já para o final, já. Capítulo 4, versículo 20 de Atos, para a gente, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de comunicar do que nós temos visto e ouvido. A palavra, a encarnação da palavra estava com eles, eles estavam vivendo cheio da palavra. Então eles estavam transmitindo a verdade encarnada de Deus, nas suas próprias vidas. Glória a Deus. O versículo 20. Então, meus irmãos em Cristo, essa influência dos discípulos foi tão impactador que elas mudaram estruturas da sociedade, né? A gente sabe que mudaram a sociedade, ninguém pode mudar ninguém. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê. Pronto. Glória a Deus. Quando Paulo prega na igreja de Éfeso, lá no capítulo de número 19, Paulo estava enfrentando uma multidão de revoltados, porque o contágio espiritual positivamente estava alcançando muita gente na cidade de Éfeso. Irmãos, que coisa tremenda. Está lá no capítulo 19, versículo de número 26. E agora se juntou lá um tal de, eu não sei como é o nome dos camaradas, mas eles eram empresários que viviam do ramo de fazer ali estátuas, né? A grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. E aí quando Paulo chega aos Efésios, diz lá um texto que o pessoal pegaram os livros lá de misticismo, jogaram todo aquele livro, queimaram. Eles agora não precisavam dessas coisas, porque a vida espiritual não era mais regida pelo paganismo. A vida espiritual não era mais dirigida pelos ídolos. A vida espiritual deles agora era dirigida pelo Filho de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eles não precisavam consultar mais nenhum livro de astrologia. Eles tinham a palavra de Deus para consultar. Glória a Deus. Aí, olha o que acontece. No versículo 26, do capítulo 19. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas eles estão dizendo assim, não somente em Éfeso. Esse contágio, ele pegou em Éfeso, não somente em Éfeso, mas em toda a Ásia. E este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Estragou o negócio desse pessoal. E não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o nosso próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo tanto veneram a ser destruída. Perceberam aí que havia ali uma estrutura dentro da sociedade baseada na idolatria. Mas quando a verdade chega, quando a luz chega, quando a palavra chega, quando o testemunho contagiante chega, quando a influência do Evangelho chega, muda-se a estrutura da cidade. Glória a Deus. Que coisa tremenda. O que nós temos que fazer, irmãos? Temos que começar, né? Nós temos que começar a fazer, senão
Começando por... Às vezes eu observo isso, sabe? Você quer uma mudança na sua casa? Começa por mim. Você quer ser um agente influenciador de mudança na sua casa? Responde só para você, Jesus. Na sua comunidade, na sua igreja? Glória a Deus. Comece com você. Comece por você. Eu li um livro sobre Neemias. Eu não sei quantos meses Neemias ficou como copeiro. Mas todo o plano de desenvolvimento da cidade de Jerusalém, desde a reconstrução dos muros até a cidade ser restaurada, tudo começou, sabe quando? Irmãos, tudo começou quando Neemias se colocou em oração, em jejum, e aquela visão que ele recebeu de Deus, aquilo começou a modelar a sua maneira de ser. Aquilo começou a ser um paradigma do seu modo de viver. Então, quando Neemias chega na cidade, ele já estava com a reforma toda arquitetada, mas na sua vida espiritual. Ele ia enfrentar diversos problemas, diversos Sambalates, Tobias, Gézer, diversas oposições, profetisa, pessoas que iriam se levantar, mas ele já estava com a convicção, com a fé, com a chamada, tudo começando no seu interior. A mudança não começa de fora, não. A mudança começa na igreja, começa com você. Se o juízo começa na casa de Deus, onde comparecerá o pecador, diz a palavra. Então tem que começar em nós. Essa aqui é uma palavra para nós. Então, meus irmãos em Cristo, está melhor, irmão Israel? Vamos já orar pelo nosso irmão que está com problema de pressão alta, né? É baixo? Tem que ter um salzinho aí, rapaz. Ele tem problema de pressão alta, né? Mas vamos concluir. Preocupado aqui com o irmão, né? Meus irmãos em Cristo, a influência do testemunho promove a mudança no bairro, promove a mudança na cidade. E como eu falei, nós estamos dispostos a fazer isso. Nós temos que estar preparados para investir tempo. É para a gente recepcionar, é para a gente acolher as pessoas. Que Deus nos ajude nesta noite. Que o trabalho de Deus possa ser feito a partir de nós. Então, como realizar esse testemunho influenciador? Tem uma motivação. Deus amou o mundo. Por amor a Deus, nós temos que trabalhar para Jesus, por amor. A fé viva no coração. E tem outra coisa bem simples, irmão Adailton, né? Sabe onde é que começa? Não, irmão, não sei nem. Eu nunca fiz eu não tenho nem um primeiro grau. Não sei nem ler. Irmão, nunca fui nem no seminário. É bom, mas começa no contato das pessoas ao seu redor. Como eu falei aqui uma vez, você começa a usar a sua rede social para evangelizar. As pessoas que estão no seu trabalho. Você vai botando ali um hino, você vai falando de Jesus, né? Então, a influência, ela pode ser expressa através da convivência do meio social. Uma outra coisa, tem uma palavra bíblica, Jesus, para a gente concluir mesmo, viu, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu leio esse texto hoje aqui. Está falando do casal, né? Da mulher, como a mulher vai ganhar o marido. Meu Deus do céu. Ou vice-versa, né? Diz o texto bíblico. Mas o que eu quero dizer aqui, que o testemunho, nesse caso aqui, foi sem palavras, né? A mulher não precisou falar muito, só o testemunho dela. Mas no caso da evangelização, onde você for, você não vai ficar pregando direto no trabalho, né? Você vai, assim que a porta se abrir, você vai dar testemunho, assim, através do seu próprio exemplo, mas também você vai verbalizar o evangelho através da palavra. Você vai comunicar a palavra. Entenderam? Mas o texto que eu estou
mostrando que vós mulheres, semelhantemente vós mulheres, também tem os homens, né? Esteja sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. No caso aqui, né? Às vezes tem uma mulher ou um homem, né? Vamos entrar em detalhes aqui, né, irmã? Um homem que está convivendo com a mulher no meio da comunidade das pessoas, aí fica só apontando os defeitos da mulher, falando publicamente. Ou vice-versa. A mulher que se dirige ao homem só com palavras pejorativas, só com palavras negativas. Então, isso aí não é salutar para o casal, né? A gente nunca deve exaltar os defeitos no público. No privado a gente vai conversando ali, amigavelmente. Eu até imito aqui um irmão em Cristo, né? Lúcio Cleide. Nem tudo a gente pode falar para os outros, irmão Lúcio Cleide, né? Carlos Oliveira, o exemplo que ele... né? Então você fica, no caso, né, aí está dizendo que da mulher ganhar sem palavras, é o testemunho, pelo exemplo, mas quando for necessário, quando a porta se abrir, Cristo tem que ser anunciado, a tempo e fora de tempo, a salvação tem que ser proclamada. Então que Deus abençoe, vamos fazer uma oração pelos enfermos, orar pelo nosso irmão em Cristo, né? Irmão, já botou... Vamos orar para que ele possa ser restaurado a sua saúde, sua pressão. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, mais uma vez, né? Vamos orar ao nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Zé Alves, você vai fazer uma oração por todos nós. Os irmãos entenderam a mensagem de Deus? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um dos seus servos. Quero convidar o nosso irmão em Cristo, pastor Zé, para ele fazer uma oração, orar especificamente pelo término do trabalho e orar pela família aí do irmão que eu acabei esquecendo, a família enlutada, irmão do irmão Adail, né, que perdeu o filho, o sobrinho dele, e orar também pelo término do trabalho. Se tiver alguém em nosso meio que deseja se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se quiser vir aqui à frente para receber uma oração de renovação, de restauração, vamos orar, em nome de Jesus. Ali a irmã, vamos orar pela saúde da nossa irmã Lucineide, fortalecer o irmão aí, e orar pelo nosso irmão que está com problema de pressão alta, né? Em nome de Jesus. Está ali vindo a irmã também. Então, tá bom aqui? Está com aí. Você vai orar e vai impetrar a bênção em nome de Jesus, tá bom? Pai do Senhor, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu mais uma vez nós estarmos na tua casa, porque o Senhor é misericordioso. Abençoe os teus servos, principalmente os que estão enfermos, Senhor. Estamos alegres aqui porque estamos vendo na tua casa a esposa do irmão Duda, tua serva, Senhor, que tivemos informação que ela esteve muito enferma, mas o Senhor já tem restaurado, já tem, Senhor, melhorado a sua condição de saúde, dá saúde total à tua serva, Senhor. Abençoa os demais teus servos que estão enfermos, como Israel, que está ali, Senhor, com uma pressão um pouco alta, dá saúde a ele, Senhor. É um presbítero da tua casa, que tem prazer em fazer o teu trabalho juntamente conosco. Abençoa os demais irmãos que estão enfermos. Meu Deus, no teu nome, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, que seja repreendido em nome pelo poder do Senhor Jesus. Olha, espírito de enfermidade, você que vem trazer enfermidade aos servos de Deus, nós te repreendemos em nome e pelo poder do Senhor Jesus. Assim, Senhor da glória, abençoa os que estão com outros problemas na vida, colocando em tua presença aqui, Senhor, a família ali
do pessoal da família do nosso irmão Dailton, Senhor, que estão ali naquele momento de dor, aleluia, perderam uma pessoa da família, mas o Senhor pode curar ou pode salvar os demais, Senhor. Faz milagres e maravilhas, Senhor, na vida daqueles que estão ali também enfermos. Abençoa dos céus a cada um dos teus servos que estão, Senhor, nos hospitais, aquelas pessoas da família ali, da esposa do irmão Misael, Senhor, aos demais irmãos que estão, Senhor, pedindo oração, que creem, Senhor, na cura. Meu Deus e meu Pai, nós também te agradecemos por aquele decreto que foi aprovado ali na Câmara, Senhor, e que as igrejas vão continuar abertas de todas as denominações, Senhor. Abençoa dos céus, Senhor. Assim, meu Deus, alegra os teus servos que vieram ao culto nesta noite. Leva, Senhor, em paz para os seus lares, dando uma noite de paz, noite de bênção, um final de semana de alegria, de paz. Salva almas, Senhor, e que possamos estar nas reuniões, Senhor, na tua casa neste final de semana. Abençoa aos demais ministérios, a todos os teus servos que estão, Senhor, nesta cidade, nesse estado, nesse país, e até mesmo os missionários que estão lá distante de nós. Senhor da glória, salva almas e abençoa dos céus, até mesmo os teus servos que não vieram, que possam estar também aqui na ceia domingo. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor mande um grande número de servos teus para nós aqui, Senhor, celebrar aquele culto de Santa Ceia. Meu Pai, abençoa o nosso irmão pastor Edivaldo, a sua família, a sua administração neste lugar. Também o nosso irmão pastor Antônio José, os irmãos da convenção, os irmãos que fazem a tua obra de um modo geral. Assim, Senhor, atende o céu a minha oração da tua igreja. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus. Amém, irmãos?